E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, ou Gólgota em aramaico, que quer dizer local da caveira, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de hisopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim, sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro ficava próximo. 15 horas de uma sexta-feira há quase 2000 anos atrás, a mais escura e sombria de toda a história da humanidade. Desde as 12 horas daquele dia, uma penumbra escura como breu caía sobre a face da terra. Era como um eclipse do sol, que tornou o dia como noite. Fatos muito estranhos, pitorescos, e até por que não dizer bizarros, começaram a acontecer. Terremotos, túmulos se abrindo, corpos de pessoas que haviam morrido sendo ressuscitados. Um véu de grande espessura que havia no templo em Jerusalém é rasgado de alto a baixo, deixando os sacerdotes e todos que acompanhavam aqueles exóticos fenômenos ainda mais estarrecidos. No cume de um monte chamado Caveira, erguem-se 3 cruzes. Em meio aos corpos de 2 salteadores estava o Filho de Deus sendo crucificado. Seu corpo, totalmente coberto de sangue, expunha feridas profundas, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Não havia uma parte sequer do seu corpo que não estivesse contundida ou ferida. Foram muitos socos, bofetadas, graves ferimentos que o moribundo em estado terminal havia sofrido, sem falar das perfurações feitas em suas mãos e pés com os grossos e taludos cravos que o prendiam naquele madeiro. Aos pés da cruz, uma mulher chorando. Outras pessoas compartilhavam o mesmo sentimento de lamento, dor, aflição, tristeza profunda. Havia também um grupo que fazia chacotas, davam brados e estrondosas gargalhadas, como se estivessem assistindo um hilário espetáculo de comédia. É sexta-feira, mas o domingo haveria de chegar. Do alto da cruz, no meio, ouve-se uma voz rouca que, num esforço notório, irrompe em meio aos suspiros de dor. Uma voz que parecia brotar não tão somente do meio de 2 pulmões enfraquecidos, exauridos pela asfixia e extremo sofrimento, mas, sobretudo, era vinda de outra dimensão, a dimensão dos céus. Tetelestai foi o brado ouvido, que quer dizer: está consumado. Ali, naquele exato momento, consolidava-se todo o plano que o Deus eterno, em seu profundo, imenso e inexplicável amor, havia estabelecido em favor de toda a humanidade. Fim do lúgubre espetáculo. Crepúsculo de uma tarde sombria. Fecham-se as cortinas do horizonte, ocultando-se de vez qualquer resquício de raio luminoso, pois o sol já havia se escondido, parecendo se recusar a contemplar tamanho evento macabro.
Soldados saem, se regozijando com pedaços de vestes do crucificado, como se estivessem exibindo honrosos troféus. Mulheres retornam para suas casas chorando e se lamentando, sem qualquer consolo que pudesse amenizar tamanha dor. Homens que outrora se regozijavam, contemplando grandes milagres, pescas fenomenais, multiplicações exuberantes de pães e peixes, agora somam tristezas, agonias e decepções em seus corações destituídos de qualquer vislumbre de esperança. É sexta-feira, mas o domingo haveria de chegar. E veio. Madrugada de domingo, 2 mulheres saem bem cedo de suas casas portando especiarias. Vão direto ao encontro do sepulcro, supondo encontrar ali dentro de um túmulo sombrio, lacrado por uma grande rocha, o corpo destituído de vida daquele que dissera ser a própria vida. Mas, diferentemente do que supunham, encontraram a pedra removida, iluminada como por holofotes que na verdade era uma fulgurante luz emitida por um ser que refletia todo aquele resplendor. Era um extasiante espetáculo de luzes. O anjo que ali estava tinha um aspecto verdadeiramente auspicioso de se contemplar, mas aquelas mulheres só estavam interessadas em ver a Jesus. Porém ali só encontraram os lençóis de linho que haviam envolvido seu corpo. Ele não estava mais lá. Ali era um lugar de morte, e a vida não poderia conviver com a morte. A guerra estava vencida. O Filho de Deus havia se levantado e dado um brado que ecoava por todos os rincões do infinito universo. Eu venci a morte. O domingo chegou. O túmulo, que era de um cidadão chamado José de Arimateia, foi restituído ao seu dono, o inquilino que o tomara emprestado para passar apenas um final de semana, não mais que isso. Agora, com a chegada do domingo, estaria numa nova dimensão, e nesta nova dimensão nem túmulo nem qualquer coisa o poderia conter. Ele é a própria vida em toda a plenitude. Ele é maior que todo o universo. Ele é infinitamente maior que qualquer grandeza. Ele é o próprio Deus. É Deus que desceu até o ponto mais baixo da terra, se encravou numa cruz, descendo até as profundezas de um túmulo esculpido numa caverna de uma rocha, para ali resgatar o homem que estava perdido num mundo sombrio de tristeza, angústia, dor, lamento e depressão, sem qualquer ponto de luz no fim do túnel que lhe pudesse trazer um vislumbre de esperança. O domingo chegou, e com ele brota a esperança dentro de corações partidos, secos, áridos como uma rocha empedermida em meio ao deserto. O sol que havia se escondido por detrás das colinas do Monte Calvário ergue-se agora altaneiro, reverenciando o seu Criador, refletindo os raios do seu holofote no caminho daquele que vem cavalgando sobre os montes, trazendo a salvação para a humanidade perdida em meio às trevas. É domingo, primeiro dia da semana, primeiro dia de um novo tempo, um tempo em que o céu encontrou-se com a terra, a paz e a justiça se beijaram. Um The End foi estampado na tela do horizonte fulgurante. Na verdade, não o fim de uma história, mas o prosseguimento de um lindo romance entre o Criador e a criatura, uma história de amor que se prolongará por toda a eternidade. Jesus é o vencedor, o triunfante, o campeão de Deus. Seu túmulo está vazio, pois o cristianismo não tem corpo em estado de putrefação em jazigo algum deste planeta. Os túmulos dos fundadores de religiões e seitas estão cheios de ossos, larvas e outros bichos, mas o de Jesus é o único que está vazio. Diferentemente de todos os túmulos de líderes e fundadores de seitas, o túmulo de Jesus, berço do cristianismo, tem uma inscrição que diz: "He is not here, for he is risen", ou seja, ele não está aqui, porque ressuscitou. Aleluia! O túmulo de Jesus, bem como o ventre em que nasceu, o barco que usou várias vezes, o jumento em que montou, as casas por onde passou e fez refeições, a cruz, o túmulo usado só por um final de semana, nada era dele.
tudo era emprestado. Todos os grandes vultos da história da humanidade saíram do trono para o túmulo. Com Jesus se deu exatamente o contrário. Enquanto tudo neste mundo continua deixando de ser, Ele, Jesus, continua sendo. Ele não foi, Ele é. A morte, que era o último inimigo a ser vencido, que constituía-se um verdadeiro horror para a humanidade, hoje traz esperança, vida eterna e a certeza que o nosso último endereço não é a sepultura. Sepultados com Ele no batismo, em que também com Ele ressuscitastes pela fé no agir de Deus que o ressuscitou dos mortos, e estando vós mortos em ofensas na incircuncisão de vossa carne, Ele vos vivificou juntamente consigo, perdoando-vos gratuitamente todas as vossas ofensas, e tendo riscado o título de nossa dívida, que consistia em ordenanças, o qual era contra nós, e o tirou do meio encravando na cruz, e despojando os domínios e autoridades, publicamente os expôs à vergonha, e nela triunfou sobre eles. Colossenses 2, 12 a 15. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Jesus se aproximou deles e lhes falou: Todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que voltaria. Portanto, espere-o. Shaddai. Shaddai. Te Hantalamanias, Tikan de Heights.